Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Seis e 58. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampus, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. O melhor futuro para seu filho está no Colégio Salesiano Campos. Aqui no Salê, tradição e modernidade se unem por um ensino que prepara de verdade. Contamos com uma infraestrutura fantástica, professores altamente qualificados, atividades esportivas, culturais e um ensino que vai muito além da sala de aula. Ligue 2101-4900 e garanta já a vaga do seu filho. Vencer mais, vencer Salê. Matrículas abertas. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. O Plano Boa Viagem, que virou um clube de vantagens, tem um recado para você que quer migrar de plano e se tornar um associado. São mais de 1.500 empresas credenciadas em todo o Brasil oferecendo descontos e benefícios além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 15 de dezembro de 2025,
Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, Instagram. Você confere este programa, daqui a pouco vai estar também editado em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, enfim, em todos os canais aí para você curtir, seguir, compartilhar a Folha FM. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM nesses aplicativos, né, de rádios. É só dar lá o busca também pela Folha, no aplicativo da Folha FM, tanto para Android quanto para iOS também. É só baixar aí, seguir, curtir e compartilhar a nossa programação. São 7h04 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa agora a edição de hoje do Folha no Ar, com as principais informações de Campos e da região, começando aqui pela previsão do tempo. E que calorão que já está fazendo nesta manhã, né? Com esse tempo nublado, aumenta muito a umidade relativa do ar. E aí, a sensação térmica dispara. Esse mormaço aumenta muito. Então, só para você ter uma ideia, a umidade agora é de 90%. A previsão para hoje é de tempo parcialmente encoberto, máxima de 32, mínima de 24, faz 26 graus neste momento aqui no centro da cidade. Eu vi um vídeo lá no grupo deste programa e também do blog de opiniões do Aloysio Abreu Barbosa, e cara, a Almic postou o vídeo, parece que no norte, ontem na região norte do município choveu muito. Pois confere, não sei se aquele vídeo é atual, mas foi a Almic que colocou, parece que ontem choveu muito aqui para cima, né, para a região norte. A gente vai conferir, mas para Campos durante a noite choveu pouco, muito pouco. Hoje a previsão, a probabilidade de chuva é de 70%, não é? Tá falando BR-101, mas eu não reconheço vídeo, não, até uma foto, né? Enfim, tem um outro vídeo aí já é no interior mesmo lá. Muita água, e a gente vai conferindo isso aí no decorrer do período. E para hoje a precipitação é de 16 milímetros, leve, né? Aproximadamente, por volta de Morro do Coco, né, Beto? Tá lá também, né? Chuva também, viu? Em Morro do Coco, sim. Tá aqui. E às 16, 17 horas, com a possibilidade de chover, então já do meio para o fim da tarde de hoje. 7h06. Programa de hoje recebe Gabriel Pinto Nogueira, presidente da Federação das Empresas Juniores do Estado do Rio de Janeiro, a Rio Júnior. Tá com a gente aqui o meu primo mais rico de todos. Ele vem para conversar, ele é estudante do IFE Campos e vem para conversar com a gente sobre ele é o primeiro campista a ser presidente da Rio Norte e a importância de representar Campos e a região norte perante o estado com essa federação. São 74 empresas juniores no estado, né, o Gabriel? E você vai comandá-las a partir de agora por um período de 1 ano. Vamos saber também o papel da Rio Júnior no desenvolvimento do empreendedorismo, os impactos, os desafios e também a perspectiva de mercado, de crescimento e de, sobretudo, né, criar aí novos empreendedores. Você tem 23 anos, como a gente estava falando, e já então traz aí essa noção de empreender. Por fim, a gente fala também sobre a importância do que é participar de uma empresa júnior na vida do universitário. O que isso pode fazer com ele. Eu tenho um exemplo aqui, assim, bem rápido, e que eu acho que, né, de uma coisa ou outra a gente pode tirar algum, não sei se comparativo, mas
sei lá, talvez até um exemplo. E aí, no caso, é comparativo. O Patrick, que é nosso eletricista, ele é empreendedor. Ele tem uma empresa, tem vários veículos, tem um furgão, inclusive, uma van, que tem ali tudo que você... E é da sua área, da elétrica. Não, se você vê a van do cara, sim, fantástico. Para onde ele vai, já leva ali quase que um autoatendimento. For serviço pequeno, sai na hora, faz na hora. Tá comprando no caminhão, tá empreendendo. Inclusive, teve aqui com a gente na sexta-feira, aquele episódio em que roubaram aqui os nossos cabos. Pô, cabo de 95. 18 metros, faz a conta. Aí, ele tava falando aqui sobre o empréstimo no Fundecam, para agilizar a vida dele. Então, até o Fábio Ribeiro se comprometeu em ver se existe algum caminho mais curto para poder apresentar esses documentos logo e liberar a grana. Então, assim, empreendedor que estudou elétrica. Um pouco parecido com você. Você também é da área de elétrica, lá do IFE, né? E é também empreendedor. Tem essa veia empreendedora aí para a hora que tiver tudo pronto acontecer. Obrigado pela sua presença. Você tomou posse do Rio esse final de semana e a gente tava lá, não, Nogueira, eu tô cheio de agenda. Que eu falei, se vira, rasga essa agenda aí e vamos para lá conversar. Então, agradecer também lá o Henrique da Hora, que fez essa ponte aí com a gente, né, pra gente poder bater esse papo aqui. E, cara, assim, é muito interessante. A gente tava contando rapidamente aqui algumas histórias de sucesso, de case, assim, importante para empreender, né? Macaé, Campos, tem várias empresas aqui que são realmente dignas de um livro, ou de um tutorial, né? Pode dizer assim. Vamos lá, já vou então começar essa conversa contigo, Gabriel, só rapidamente passar aqui pelas manchetes do final de semana. Não vamos falar de futebol, né? Vamos pular essa parte. O Flamengo ganhou de novo e bora pra frente. Também se não ganhar do Pirâmide, acho que até o Fluminense consegue ganhar do Pirâmide. Difícil, né, pro Fluminense? Que o timezinho. Mas vamos lá. Vamos pra frente. Agora vem o PSG. No sábado o Flamengo venceu e facilmente a equipe do Pirâmide. A equipe do Pirâmide parecia Sargento Garcia querendo prender Zorro. Você que é mais novo, pesquisa aí como é que é essa série, essa minissérie aí antiga, né? Sargento Garcia pelejando para prender Zorro. Muito ruim o time deles, muito, não tem conversa. Mas, e o Flamengo infinitamente superior. Agora é contra o PSG na quarta-feira. PSG vai com o time completo? Também tem que saber. Vamos entender isso aí. Na quarta-feira vamos fazer um programa aqui sobre isso. Futebol. São 7h11. Você quer apresentar o programa agora, o Beto? Beto tá aqui agora. Não, fala sobre o Fluminense aí, baba. Fluminense perdeu de novo para o Vasco. Ganhou no jogo, mas perdeu nos pênaltis. Canóbio bateu o pênalti muito bem, né? Tão bem que o goleiro nem se mexeu para pegar. E o Fluminense foi. Mas teve outro do Fluminense que perdeu também outro pênalti. Mas eu fiquei com implicância contra esse Canóbio. Mas o Fluminense ganhou o jogo de 1-0, 2-2, né? Tinha perdido 2-1. E nos pênaltis o Vasco se classificou. Mais cedo o Corinthians venceu o Cruzeiro também nos pênaltis. Agora, o jogo completamente diferente. Se o Corinthians jogar metade do que jogou, do Fluminense ele ganharia de 5. Do Vasco eu não sei, não vou falar. Mas, sinceramente, outro jogo de futebol. Aliás, futebol é isso, né? Os dois favoritos que foram bem no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Fluminense, em relação a Corinthians e Vasco, eles foram bem, estiveram na frente, na classificação. O Cruzeiro ficou lá em cima, o Fluminense ficou em sexto, o Vasco ficou lá para baixo, o Corinthians também ficou lá embaixo, e aí os dois que não ficaram bem no Campeonato Brasileiro, ou ficaram atrás, né, dos outros dois, foram e, né, estão fazendo aí a final.
É isso que é futebol. O bom do futebol é isso, que nem sempre ganha o melhor, nem sempre ganha o favorito, vamos dizer assim. Vamos lá. E o problema é esse, que aí vai entre favoritismo Flamengo e PSG, o Flamengo não é favorito contra o PSG. Aí ganha o cara que não é favorito. Nós aí tendo que tolerar. Porque isso aí já transformaram no Mundial, que não é Mundial, é Intercontinental. Agora já, enfim... você está perdendo para Vasco, eu vou discutir com o Flamengo que está na final do Mundial. É Mundial, não é? Aí não interessa. Não, que tipo você perder para Vasco, não dê desculpa, mãe. E o Gabriel é botafoguense. Gabriel, vamos nos recolher aqui a nossa pouca habilidade futebolesca no momento, mas vamos começar esse programa aqui com essa pauta bacana que é empreendedorismo na juventude, né? Isso aqui é legal. 7h14, o Folha no Ar tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. 7h14, no Jornal Folha da Manhã impresso, com morte na Pelinca, Campos tem 4 homicídios em 24 horas. A violência descambada aí no final de ano, mais uma vez um ano violento em Campos também. Após quebrar carros, ameaçar pessoas e tentar ferir um policial, um homem acabou sendo morto em plena luz do dia, na Pelinca. Outro suspeito de atirar no jovem Rafael é preso. Aquele Rafael que ficou paraplégico e numa tentativa de latrocínio. O segundo comparsa ali também foi preso. O segundo suspeito, né, de atirar. Nova loja de refrigeração, a Refrigeração Icaraí reforça o mercado há 38 anos no comércio campista. Está aí também na capa do jornal, orçamentos aprovados e legislativo em recesso. Campos, Macaé e São João da Barra são os legislativos. Está aqui ainda no jornal Folha da Manhã, os prejuízos causados aqui, né, pelo furto que aconteceu na semana passada aqui na rádio. Além do prejuízo dos cabos e mão de obra, aquilo tudo ali, fica também a rádio fora do ar. Ficamos fora do ar um tempão. Se não é Patrick, não sei que horas voltaríamos. E, assim, de tudo, cara, a solução que se tem para cada empresa tentar resolver essa questão, por exemplo, aqui dos cabos expostos, são inviáveis, não existe uma solução possível. Você tem que manter os cabos expostos, conforme o regulamento da Enel. Você não pode criar ali um armário, não pode, eles não aceitam. E como é que a gente faz? Hoje vai ser roubado de novo, vai ser furtado novamente? Como é que é isso? Não tem uma solução, porque não tem polícia. A segurança presente é boazinha, fica até 6 horas, depois de 6 horas, até 6 horas não tem nada. Quer dizer, ajuda, menos, né? Mas o couro come é depois das 6, na alta madrugada, e que, cara, também não adianta você colocar polícia assim. Pode colocar um policial em cada rua, não vai conseguir evitar um assalto, uma morte. É um trabalho de inteligência. Tô cansado de falar isso. Quem é que está comprando esse cobre? Quem é que está comprando esses compressores e aparelhos de ar-condicionado? Alguém está comprando. Então a fonte é ali. Agora, prendeu os cracudos aqui, os caras vão prender. Fica uma viatura com 2 policiais lá o dia inteiro na delegacia, que o trâmite é demorado, e os cracudos acabam saindo até às vezes primeiro do que os policiais. E aí você fala, é menos uma viatura na rua, menos 2 policiais na rua, para efetivamente não acontecer nada de importante. Os caras estão soltos de novo e é um negócio muito, às vezes até nem apresenta queixa.
Nem apresenta a queixa a pessoa teve lá roubaram os cabos, nós fizemos o BO, beleza. Mas tem gente que nem apresenta. E aí? Se a delegada vai manter presa como se não tem a representação contra a pessoa? É muito complicado, gente. Tá difícil de resolver. E só para fechar aqui, nas manchetes, vem aí o caderno de retrospectiva da Folha da Manhã. Vice-prefeito Frederico Paes tem alta do Sírio-Libanês, está no ponto final. E ainda, sem vacilar, quem assume quando Castro sair? Porque Castro sai dia 4 de abril. E aí, quem que vai ser o governador? Presidente do TJ? Então a gente vai falar sobre isso já. Porque o vice-presidente da Assembleia, o presidente interino, não pode assumir, porque ele não é o presidente da Assembleia. Rodrigo Bacelar pediu a licença, né? Então vamos aguardar. Está aqui no portal folha1.com.br, rapidamente, 7h19, mulher agredida pelo companheiro morre no Hospital Ferreira Machado. Mais um caso, né, gente? Júlia Silva Souza, de 24 anos, foi encontrada inconsciente às margens do Rio Paraíba do Sul, após ter sido violentada no último domingo. Deputada Carla Zambelli renuncia ao cargo de parlamentar. A informação é do presidente da Câmara, né, e foi neste domingo. Homem é morto a tiros em Ponta da Lama, também no domingo. Assembleias do Sindipetro NF aprovam greve a partir de segunda. Até o momento, 96,05% dos votos confirmam a adesão à paralisação a partir de hoje. Radialista Wellington Megahertz se recupera em casa após infarto. Ele passou mal no dia 28 de novembro e já gravou um vídeo aí, né, postando nas suas redes sociais, agradecendo e falando que está bem. Nosso amigo, querido companheiro Wellington Megahertz, que é da 97 FM, mais uma vez aqui, nosso abraço, carinho, nossas energias positivas aí pela sua breve recuperação. Tá certo, amigo? Bora aí, bora trabalhar. Tá cedo ainda para ver Papai Noel. 7h20. Tenho o prazer de receber aqui no Folha no Ar de hoje o Gabriel Pinto Nogueira. E essa coisa de juventude que vem aí, né, com toda a energia, com toda a disposição e com toda a novidade, é muito bom, porque eu fico feliz assim, em poder criar essa oportunidade de compartilhar essa vigorosidade, essa energia, essa disposição para enfrentar esse mundo que cada vez está mais diferente. Para nós que somos da geração anterior, mais antiga, né, o mundo tem desafios muito maiores. Para você, que é mediano com meus filhos, né, tem ali quase, que é meio que contemporâneo. Sim. Mas se bem que no mundo de hoje, um ano é muito tempo em termos de informação e em termos de tecnologia. Sim. Gente, para quem não... Eu não fico... Mas assim, para quem não conhece, o sistema, por exemplo, de distribuição de encomendas do Mercado Livre, no Japão, na China, nos Estados Unidos, os caras têm mega galpões automatizados. Já tem um porto 100% digital, 100% autônomo na China. Ou seja, você vê aqueles containers gigantes passando num carrinho. Automaticamente, não tem acidente, ninguém se machuca, é um negócio impressionante. Então, assim, é muita tecnologia para pouco tempo de conhecimento. Quem está nascendo é nativo desse meio, talvez seja mais fácil. Mas vamos entender esse processo aqui primeiro da história do Gabriel Pinto Nogueira, que é o presidente da Federação das Empresas Juniores do Estado do Rio de Janeiro, a Rio Júnior. Gabriel, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui, prazer recebê-lo. Prazer, Cláudio. Bom dia, Cláudio. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. É um grande prazer. Queria agradecer primeiramente a oportunidade e a confiança por estar aqui compartilhando essa experiência com vocês. Bom, vamos lá. Gabriel, você é
A sua família que é da região norte aqui do estado? Do município, perdão? Eu tenho familiares que vieram ali da região de Morro do Coco, da parte do meu pai e da parte da minha mãe, vieram ali de São Francisco, da parte de Buena. Então, a família de uma origem bem simples. Ah, legal. Buena, isso. Carrapato, aquela região lá. Próximo ali de onde a gente conhece como Manguinhos, o pessoal chama de Coreia também. Carrapato é mais pra cá, né? Isso. É a terra do meu sogro, Chico da Rádio, ali, mais pra... Aqui, tô brincando com ele. Não, muito legal. Buena é muito show também, né? Muito bacana. Aqui, me diga uma coisa, e aí, você estuda no IFE, faz elétrica? Engenharia elétrica. Fiz eletrotécnica lá, antes da pandemia, né? Entrei no IFE ali para fazer engenharia elétrica durante o período da pandemia, então 2020, tem algum tempo. Curso lá há um bom tempo, segui nessa área ali, fiz eletrotécnica, hoje sigo na graduação ali para engenharia elétrica. Legal, cara. E aí, como é que entrou essa coisa de empresa júnior na sua vida? Antes de chegar nessa eleição, que eu quero saber muito sobre isso, mas como é que você foi... porque a gente estava conversando aqui em off, na sua família tem muita... os trabalhadores normais, Sim. Você não tem tipo assim... vem o filho de garotinho é prefeito. Não tem. O pai já é político dos bons. Então, a irmã é política, agora a esposa. Então, assim, não dá, você meio que quebra um pouco aí esses paradigmas da família, Sim. Da área de serviço, de trabalho, para empreendedorismo. Como é que isso entrou na sua vida? Aí, trazendo até esse contexto, assim, da minha faixa etária, da família, tanto de ambos os lados, né, pai e mãe, que está começando a ter mais acesso à graduação, à faculdade. Então, até então, o pessoal ficava muito ali pelo ensino médio, ou até, no máximo, alfabetização. Então, é bem comum na família. Mas vamos lá. Isso foi em 2023, já tem quase 3 anos. Parece pouco, mas para quem vive já é muita coisa. Eu simplesmente fazendo uma disciplina da graduação com um colega, ele falou, cara... Vejo que você é muito organizado, você pega para fazer, você é aplicado no que você faz. Tem um projeto aqui no IFE que ele é muito bacana, ele conta muito pro currículo e todo mundo fala muito sobre isso, né? Sobre currículo, o que você pode agregar no seu currículo. E eu vejo que faz muito sentido para você. A gente está com um desafio que a gente está com falta de pessoas de engenharia elétrica lá. Tem poucas pessoas, o pessoal que entra não fica muito tempo. Eu falei, cara... Vamos ver como é que é isso daí, porque até então eu estou voltando agora, a gente estava acabando de voltar à presencialidade. Foi meados de 2022. Então, estava me acostumando ainda à rotina de presencialidade, que tinha saído ali do ensino à distância, né? E ele me convidou. Fiz o processo seletivo, lembro até hoje, era ano de Copa, então tinha ali uma temática ali de Copa do Mundo. Fiz o processo seletivo, passei. Por um bom tempo, acho que pelo menos uns 6 meses, eu era a única pessoa de engenharia elétrica da empresa Júnior. E foi um baita de um desafio. Tive ali um mentor no início, alguém que me acompanhou, me orientou, mas ele já estava encerrando o seu período dentro da empresa Júnior, né? E ali eu me vi no cenário que, cara, o que eu faço agora? Eu estou começando na graduação, não sei nem o que eu posso fazer enquanto profissional da área de engenharia elétrica, e estou na empresa Júnior, que presta serviço de engenharia elétrica. Aí depois a gente pode trazer um contexto do que é uma empresa júnior, até buscar na lei. A gente tem a lei ali que indica e dá essa legitimidade à empresa júnior. Então eu tive esse desafio de entender sobre as áreas de atuação da engenharia elétrica. Então, o mais conhecido é projeto elétrico, mas existem outras áreas. A gente olha para análise tarifária, qualidade de energia, sistema fotovoltaico também, que é algo que ganhou muito espaço nos últimos anos. E eu tive que, no meio de toda aquela turbulência ali, e eu entrei numa área, entrando um pouco mais na especificidade da empresa júnior, é como qualquer empresa que tem suas áreas específicas, então tem uma área voltada ali à execução de projetos especificamente, mas qualquer empresa que se preze tem que ter um bom trabalho de divulgação, então tem um setor de marketing. Qualquer empresa que se preze tem que ter uma boa gestão financeira, então tem um administrativo financeiro. Lá no caso era junto com o RH. Então você tem que olhar para as pessoas, como os colaboradores, os membros estão se sentindo. Existe ali a visão de um CEO, que seria o presidente da empresa júnior. Então existiam todas essas áreas. Eu, como uma pessoa muito técnica até então e muito mais reservado, fui colocado à prova na parte de comercial. Então alguém que só estava acostumado a no máximo apresentar trabalhos de graduação tinha que vender projetos.
E pode parecer simples, mas é um grande desafio, porque uma coisa é você ir para frente de uma turma, todo mundo com a sua faixa etária, e você apresentar algum tipo de projeto, algum tipo de coisa. Uma coisa é você ligar para alguém que você nunca viu na sua vida, dizer que você tem autoridade para fazer algo e fazer com que ela compre aquele serviço de você. Então, uma responsabilidade muito grande. E eu fui logo posto à prova com esse desafio. Cheguei na época a participar de uma negociação num projeto muito ambicioso que chegou pra gente, infelizmente não foi adiante, mas foi uma experiência absurda. Projeto que na época estava cotado em 140 mil, não imaginava participar de uma negociação de um valor tão expressivo, ali de banco de capacitores para algumas igrejas, mas enfim. Aí no final de 2023 eu me peguei no impasse. A empresa Júnior estava no processo eleitoral, como foi dito anteriormente, são gestões de um ano, a gente não segura o osso, a gente olha muito para formação de pessoas, e cada ano a gente forma novas pessoas. Eu me vi num desafio muito grande porque eu gostava muito de todos os setores da empresa Júnior. Então eu gostava da área de projetos, tinha ali ideias para a área de comercial, para a área de marketing também, de trabalhar mais o branding da empresa, a área de gente de gestão, todos os setores da empresa, mas como que eu só podia me candidatar a um cargo, não podia me candidatar a todos. E dentro desse impasse eu pensei, poxa, qual cargo que eu consigo ter um contato com todos os outros cargos? Nada mais justo que a presidência. Então foi o meu primeiro desafio, vim como presidente da empresa Júnior para 2024. Foi um ano de muito aprendizado, porque até então eu estava à frente de 5 pessoas, que antes eu fui coordenador do curso. Então estava à frente de 5 pessoas do curso, a gente conseguiu captar mais pessoas de engenharia elétrica. Reestruturamos o curso dentro da empresa Júnior. Em 2024 eu tinha um desafio que eu tinha que estar à frente agora de 30 pessoas. Quando a gente olha para o mercado sênior, pode ser pouco, mas para alguém que tem seus 22 anos e ainda na graduação, é uma responsabilidade grande. Você está direcionando, liderando e formando 30 pessoas. E você está olhando para a situação financeira da empresa Júnior. Como são gestões de um ano, então existe registro de ata em cartório. Então eu tenho uma conta bancária que ela fica travada no dia 1º de janeiro. Deu a primeira hora ali do 1º de janeiro, essa conta já está travada. Então existe uma série de legalidades, não é um projeto informal. Existe um CNPJ próprio. Então se aprende-se muito sobre estrutura de empresa, tanto jurídica, tanto contábil, tanto a parte estrutural ali do organograma da empresa, se aprende muito. Então, em 24 eu desenvolvi muito a parte de relacionamento, por estar na presidência, com o próprio instituto. Então, eu tive ali em contato com até então o diretor Carlos Alberto, depois com o Boinar. Tive um bom relacionamento com os dois. Caprichei que o Boinar está assistindo aqui. Entrou lá no Instagram. Aliás, um abraço ao Boinar, essa família toda aí, pessoal lá do... Acho que Boinar e IFE, né, e Cefete se misturam. Sim, né? O Boinar participou de muita... grande parte da história ali do IFE, sim. Muito envolvido ali com o pessoal dos times, né, das competições, esteve sempre próximo, e ele tem um olhar com muito carinho para os projetos de extensão como um todo. A Aura é uma empresa júnior, mas existem outros projetos ali estudantis que são voltados a equipes de competições. Então o Boinar olha com muito carinho, inclusive obrigado Boinar por sempre nos apoiar e estar entendendo a importância desse movimento. Então eu olhei muito para isso, para essa parte de relacionamento, com o Sebrae daqui de Campos também. Então fica ali a Patrícia Boixá e o Guilherme, que estão aqui no Sebrae de Campos, que é um grande parceiro do movimento que a gente pode trazer mais à frente. E tive à frente todo o olhar estratégico da empresa, né? Então toda a parte de planejamento, o que a gente queria alcançar ao final do ano, meta de faturamento que toda empresa júnior tem e quais caminhos a gente poderia seguir. A meta ela nunca é um meio, ela é sempre um fim, então a gente tem que entender quais estratégias a gente vai adotar para poder conseguir estar atingindo aquele resultado. E eu olhei muito para posicionamento. Então, como é que a gente poderia posicionar a empresa júnior de uma forma estratégica a garantir a perenidade, para que ela não dependesse tanto das pessoas que por ali passam, mas de processo. Um grande desafio de empresa júnior é você estar olhando para processos e gestão de conhecimento. Como as gestões duram um ano, então a pessoa não fica 2, 5, 10 anos e forma uma carreira, rapidamente eu tenho que me preparar e preparar o próximo. Então tem que olhar muito para a sucessão. Por isso que eu gosto muito do movimento, porque você não fica preso a algo seu. Você entende que existe algo maior, que é a instituição, ao propósito, e ali você se prepara e prepara uma próxima pessoa, uma sucessão. Então você não fica preso ao cargo. Então isso faz com que a trajetória no movimento seja muito bonita. E aí eu vi que em 2024 teve um evento ali na UENF, em Campos. Então tivemos no nosso quintal o EFEG, o Encontro Fluminense de Empresas Juniores, que reúne aí todas as mais de 70 empresas juniores do nosso estado, reuniu ali lá no Apito.
da UENF. E ali eu vi que eu fazia sentido para mim continuar um pouco mais no movimento, não encerrar a minha jornada. E eu saí de presidente para presidência. Fui para assessor da presidência executiva da Rio Júnior. Atualmente é o Matheus Afonso, que está como presidente executivo em 2025, e fui assessor dele na parte de mercado e relacionamento institucional. Então, todo o relacionamento que a gente teve esse ano com o Sebrae, inclusive tenho hoje uma reunião mais tarde com o Sebrae, foi para conseguir com que os nossos eventos, nossos produtos de conexão, que a gente chama, fossem viáveis. O Sebrae é um grande apoiador, participou da fundação da Rio Júnior, então aí é das bases que a gente tem do movimento, e é um grande apoiador. E ali eu pude ampliar um pouco mais a minha rede de relacionamento, a minha forma de comunicar. Tive contato, por exemplo, com o Alvarenga, que é o diretor superintendente do Sebrae, aqui no Rio de Janeiro, e com outros nomes importantes que eu pude me relacionar e não só gerar visibilidade para mim, mas para a instituição, para o movimento e também para campus. Para onde eu chegava, eu dizia da onde que eu era, falava, para chegar aqui eu fiz 4 horas e meia de viagem. Então, sempre fazia questão de ressaltar isso, que eu vinha de longe, por um propósito muito forte. Em 2025, fiz essa jornada de aprendizado e desenvolvimento, e quando eu cheguei no final, mais uma vez, acho que dá para continuar, acho que posso me desafiar ainda mais. Que é sempre uma jornada de desafio. Tudo que a gente faz no movimento é pela primeira vez, e geralmente é pela última. Todos os cargos que eu ocupei uma vez só, porque logo depois veio uma próxima pessoa para ocupar. Para 2025 me candidatei, um processo eleitoral longo, desafiador, e fui eleito aí por um conselho. Cada empresa júnior ela tem um representante num conselho, que é o órgão máximo da federação, que forma uma assembleia. Então, em assembleia, apresentei minhas propostas ali para o ano que vem, voltadas ao posicionamento da federação, e fui eleito para 2026 e está exercendo ali o cargo como presidente executivo. E a primeira pessoa vindo de Campos Goytacazes é ocupar esse cargo ali na federação. Quero chegar nessa importância, mas se me permite observar e pontuar aqui, vamos falar desses desafios que você citou daqui a pouco. Sim. Mas assim, é bem interessante você, cara, se você tinha algum problema de comunicação, não tem mais. Que você falou, né? É difícil, não tenha dúvida, para um camarada de 20 anos, né? Sim. Quebrar essa coisa de comunicação de público, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Muito complicado. É uma etapa assim, bem. E me parece que você venceu muito bem. Você se comunica claramente, bem, tranquilo. Tá? Sim. Assim, porque comunicação é a nossa praia, né? Então a gente observa bem, você concatena bem um assunto com o outro, com tudo, as falas muito boas, explica e dá até para entender para a gente que é mais burro, né? Então fica tranquilo que você está no caminho certo. Tá ótimo. Qual a importância? Qual é a forma de escolha, plebiscito? Como é que funciona essa escolha do presidente da federação? Tá ótimo. Dentro da federação, assim, dentro do... A gente chama de MEG Fluminense. MEG é o Movimento Empresa Júnior. A gente chama de movimento. Qualquer pessoa que faça parte de uma empresa júnior, ela pode se candidatar a um cargo de diretoria da Rio Júnior. É aberto a qualquer um. Então, como eu tive uma experiência ao longo do ano, fez com que eu adquirisse ali um know-how, uma bagagem, para que eu pudesse entender um pouco do que foi trabalhado ao longo do ano e trazer propostas que estivessem mais alinhadas com o que a gente precisasse melhorar para o ano que vem. Então, há um processo eleitoral com todas as etapas de inscrição. Eu submeto ali a minha inscrição, indico por que eu quero me candidatar, quais são meus pontos de qualidade, pontos de melhoria, o que eu tenho enquanto propósito, por que aquilo é importante para mim, por que eu sou uma pessoa indicada. Então, todas essas etapas. Existem etapas de desafios. A gente faz um desafio olhando ali para o macro da federação. Então, um desafio trouxe muito análise dos últimos 3 anos, incluindo o ano atual, de como foram o alcance de resultados, quais foram os desafios enfrentados. Depois uma etapa de desafio específico, então dentro da área que eu estou me candidatando, quais são os desafios que foram enfrentados, quais foram o alcance de resultados, o que nós não alcançamos, por que não alcançamos, qual é o plano de ação e implementação para poder melhorar isso, e depois propriamente a elaboração de proposta e apresentação diante dessa assembleia, que a gente teve ali 2/3 pelo menos presentes, então tinha ao menos ali 50 pessoas presentes, que é propriamente quem tem o poder de voto ali, de decisão de quem serão os próximos diretores da federação. A eleição é vera mesmo, né? Aclamação, né? Escolha
É um processo realmente de aprendizado, de avaliação. A pessoa realmente é aprovada. A gente olha muito para isso também. O processo eleitoral ele tem um cunho educativo. Por mais que a pessoa tenha ali aquela pretensão, aquela vontade de fazer parte, existem algumas coisas, alguns gaps que ela precisa desenvolver ao longo do caminho. Então o eleitoral ela olha muito para isso também. Tanto os gaps técnicos, né, algumas faltas técnicas de conhecimento técnico, mas também de habilidade, que seja de organização, que seja de planejamento. Então o eleitoral é para avaliar, mas também para preparar a pessoa pelo que está por vir. Muito bom. E aí, trazendo para o campo geopolítico, essa coisa de... que assim, a gente reclama muito de que a capital não valoriza o interior. Sim. Que um distanciamento meio que cultural, talvez até meio que, sei lá, não sei, eu converso aqui com várias pessoas que inclusive foram por bom tempo, né, destaques aí no estado, autoridades estaduais. Sim. Inclusive, e eles mesmo falam, rapaz, é muito difícil, o interior como um todo. É uma distância não só física, sim, mas meio que intelectual, meio que, sei lá, não sei. Enfim, não chega a ser um discurso daquele que Trump fez ontem, não. Falando que, chamando os países que... Bicho, é muito atrapalhado. Fala, por que vocês não mandam lá, só aqueles povos lá os nórdicos? Sim. Você chegou a ver Suécia, Holanda, manda aqui, vocês querem mandar esse pessoal da Mongólia para cá, esses países de M? É muito doido. Eu não sei se chega a esse ponto, mas assim, o tratamento do carioca com o Fluminense como um todo, tô falando de Campos não, com o Fluminense como um todo, ele é muito, sei lá, meio que distante. E aí você quebra essa hegemonia também. Sim. E é o primeiro campista presidente dessa federação. Como é que é esse processo? Como é que é a importância de ser o primeiro campista aqui? E aí traz, naturalmente, para a região todo um outro olhar, né, também desse pessoal da capital. E você, como pessoa, também é importante para você. Como é que você analisa esses dois pontos? Ótimo. Quando a gente olha para o contexto das empresas juniores, a região, existe uma regionalização dentro da Rio Júnior, um pouco diferente do que a gente tem ali geograficamente do estado. São 5 regiões. Então, enquanto a gente tem norte e noroeste, ela abrange ali todo o norte. Então, a gente tem empresa júnior no norte. Em Bom Jesus tem uma empresa júnior. A gente tem aqui em Campos, tem Macaé e Rio das Ostras. São as cidades aqui do norte que tem empresa júnior. Então, a região norte ela foi a região de destaque frente às outras 4 regiões por 3 anos seguidos. Então a gente já mostra perante a federação o destaque que a gente tem enquanto região pelo seu crescimento percentual exponencial que a gente teve na região. Então a gente mostra frente a isso e por isso a importância da Rio Júnior. O próprio fato de existir um ecossistema de network de conexão faz com que eu, uma pessoa do IF de Campos Goytacazes, aí eu vou puxar logo pro extremo oposto, né? Possa ter contato com alguém, por exemplo, da Fluxo Consultoria, que depois vocês podem pesquisar, que é uma empresa júnior da UFRJ do Fundão, que é a maior empresa júnior do Brasil, que fatura mais de R$1 milhão. E a gente pode comentar depois para onde que vai esse faturamento, para onde que vai esse dinheiro, é um tópico interessante. Então, há ali um distanciamento de conhecimento muito grande, porque a Áurea tem 9 anos, a IJ que eu vi, a Fluxo tem mais de 30. Então, por mais que lide com pessoas novas, ela teve muito mais tempo para estruturar seus processos e fazer aquela tão difícil gestão de conhecimento. Então, há um conhecimento acumulado ali muito grande. E eu consigo simplesmente sentar com o presidente de uma empresa júnior dessa e trocar ideia como se eu estivesse conversando no intervalo de uma aula e outra. Então, esse ecossistema que a Rio Júnior consegue fazer, ela democratiza e descentraliza a informação. Então, a gente entende que as principais mentes, e há uma evasão de conhecimento também, todo mundo quando olha para oportunidade, olha para a capital. Então, eu faço minha graduação, faço minha formação aqui e vou para a capital. Então, há uma evasão, isso também é um pouco de conscientização, tá? Se cada pessoa que se formasse e conseguisse ali alavancar em termos de conhecimento, pensasse em investir em Campos,
a gente conseguiria gerar mais visibilidade para a cidade. Mas todo mundo pensa logo em ir para a capital para poder conseguir uma vida mais fácil. Mas quando a gente olha para esse movimento, a gente consegue um pouco mais disseminar esse conhecimento e a capital não fica tão longe. Por mais que politicamente pareça distante ou geograficamente, quando a gente olha para o movimento, é tudo muito próximo. Ainda continua em termos de geografia muito distante, mas em termos de conhecimento e relacionamento, a gente consegue fazer com que seja algo muito fluido e muito natural. Então a gente consegue essa proximidade. Só que até então, Campos e continua sendo o interior, não é a capital. Então, a gente já teve outras pessoas que exerceram cargos de liderança dentro da Rio Júnior em outras diretorias, né, em outros setores. Então, setores voltados para administrativo financeiro, para pessoas ali e recurso financeiro, setores voltados à comunicação, mas para a presidência executiva até então a gente não teve uma pessoa, por isso que é a primeira pessoa de Campos. Isso demonstra, isso é uma concatenação, é um conjunto de uma série de coisas. Primeiro, o avanço da educação em Campos, porque eu não teria chegado na Rio Júnior e antes na empresa Júnior se não existisse ensino superior em Campos. Porque toda empresa Júnior existe dentro de uma faculdade, de uma instituição de ensino superior. Então a gente olha para a educação, olha para o ecossistema empreendedor, então Campos conseguindo olhar para comércio, empreendedorismo, inovação, e a gente olha para tudo isso e, claro, incentivo político, no sentido do âmbito ali governamental. Muitas vezes a gente conseguiu transporte, que é uma grande dificuldade que a gente tem, com prefeitura, através, por exemplo, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então a gente olha para todo esse ecossistema, a gente pode dizer uma tríplice hélice, mercado, governo e instituição de ensino superior, que trabalha para que a gente consiga ter pessoas na graduação e tendo contato com a empresa Júnior. Quando a gente olha para propriamente uma pessoa de campus na federação, a gente demonstra que esse trabalho de descentralizar a informação e conhecimento, ele está frutificando, ele está tendo resultado. Então ele mostra que o conhecimento ou a capacidade de estar à frente de pessoas não está só na capital, de se desenvolver. O interior. E a gente olha para o extremo sul também, a gente tem pessoas lá em Resende, em empresa Júnior, que se destacaram e estão hoje na federação. O próprio atual presidente executivo, ele veio de uma empresa Júnior de Resende, extremo sul, quase São Paulo. Então você ter uma pessoa de campus demonstra que o movimento como um todo, ele consegue trazer essa formação de pessoas no estado como um todo. E eu acho que essa distância, claro, é muito para uma distância geográfica, mas eu acho que a gente só vai conseguir melhorar essa visibilidade para a região central quando a gente conseguir mostrar que a gente consegue fazer por nós mesmos. Então, não tive nenhum grande apoio de nenhum agente político ou nada do tipo para chegar onde eu estou. Foi por meu esforço próprio, foi por oportunidades no IF que eu soube aproveitar e por conta do movimento. Então, a partir do momento que você vê uma pessoa dessa que não é da capital e chega até esse patamar, você começa a olhar com outros olhos para as cidades ali do interior. E você começa a ver que o Rio de Janeiro não é só Copacabana, Ipanema, não é só a região central. O Rio de Janeiro é do extremo sul, de Resende até Bom Jesus. E você mostra que pessoas que querem, sabem e fazem, existem em todo lugar. Elas só precisam de uma oportunidade. Muito boa a sua fala. E nós estamos fazendo? Estamos no caminho para fazer? Você é um exemplo do que estamos já fazendo essa mudança? Nós, enquanto movimento, eu digo que sim. Agora, o que a gente precisa trabalhar? A gente olha muito para a advocacy, quando a gente fala de militar, entre aspas, em relação a alguma coisa. Um papel meu, enquanto presidente executivo, ali olhando para relacionamento institucional, é trabalhar essas áreas. Então, mercado, a gente olha muito para terceiro setor, governo, a gente olha um pouco ali para tanto legislativo quanto executivo, e instituição de ensino superior. Eu digo que o movimento até então, ele soube se relacionar, de certa forma, muito bem com, a gente chama de stakeholders, pessoas que estão ao nosso redor. Mas ele não teve tanta visibilidade para a sociedade. Então, por exemplo, pessoas próximas a mim só conhecem o movimento por conta de mim. Pessoas que estão hoje no movimento, seus familiares conhecem por conta dessas pessoas. Então, inclusive, estar hoje aqui nesse momento falando para a população de Campos é uma oportunidade de mostrar que o movimento
ele tem um impacto socioeconômico muito importante. Não é algo fechado que só vai desenvolver pessoas. Essas pessoas, quando a gente desenvolve depois, elas vão para algum lugar. Elas vão para o mercado, elas se desenvolvem enquanto um empregado, mas também enquanto empreendedor, enquanto um formador de empregos. Então, o movimento por si só, ele tem dado seus passos, mas a gente sente ali uma falta de apoio, óbvio também por uma falta de trabalho nosso, porque é um desafio fazer isso com trocas de gestões anuais, você dar continuidade, mas a gente entende que existe ainda muita abertura, eu vou tratar assim, muita abertura e oportunidade de ter um olhar com mais cuidado, tanto do município para esse movimento, mas também para o Estado como um todo, de trabalhar mais esse movimento, enxergar o impacto social, porque eu trouxe isso na minha proposta. A gente tem o PEDES, que é o Planejamento de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro. O PEDES ele tem um planejamento de 8 anos, então ele vai ali, inicia em 24 e vai até 2031. Dentro do PEDES a gente tem missões. A missão 6 é trabalhar ali o empreendedorismo dentro do Estado voltado para as MPE, micro e pequena empresa. E a missão 7 olha para a desconcentração do conhecimento e oportunidade de emprego. Duas coisas que o MED faz com excelência, porque ele trabalha o empreendedorismo na base, a pessoa já na graduação, ela entende o que é mercado, ela entende quais são as tendências, para onde o mercado está indo e o que eu preciso trabalhar. Eu não me formo só enquanto engenheiro eletricista, eu me formo enquanto engenheiro eletricista que entende de jurídico, que entende de administração, que entende de marketing, que entende de vender produtos e serviços, mas me vender também quando eu olho para comercial. E eu também estou formando pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro, não estou formando só na capital. Então a gente já vê um grande alinhamento do movimento ao que o Estado tem enquanto planejamento estratégico. Então qual é a dificuldade que o Estado tem em enxergar o movimento como uma utilidade pública para o atingimento dos seus objetivos? Então a gente olha muito para essas áreas que a gente pode trabalhar, claro, em termos das nossas articulações, mas a gente precisa também que o Estado enxergue ali o nosso valor e propriamente apoie o movimento. Existe um apoio, mas a gente vê muita oportunidade de ampliação ainda. Perfeito. Cara, assim, a gente tem que fechar esse bloco, eu estou olhando aqui, a gente precisa fechar esse bloco, mas para a gente virar um pouco a página e já começar a falar um pouco sobre porque as pessoas, na verdade, no geral, não sabem o que é uma empresa júnior, né? Na grande massa, né? Na população como um todo. E, poxa, de repente você pode trazer informações aí que criam essa aproximação e, de repente, até interesse, né? Sim. Mas acho também muito legal essa coisa que você traz de poder participar e participar de todas as etapas. Assim, eu acho que deveria ser, acho que obrigação para qualquer empresário. Sim. Porque, cara, ele ia tratar melhor a sua equipe, porque ele ia saber como que é limpar um banheiro. A gente não limpa banheiro. Sim. Né? Tanto homem quanto mulher. Eu estou falando de empresário que não faz esse serviço. Não estou falando de... Porque hoje tem que explicar direitinho, senão fica, né, complicado. E tá certo, acho que é isso mesmo. A gente tem que ter, né, o respeito, o entendimento. A gente precisa trabalhar muito a cabeça, principalmente das pessoas, dos homens. Olha, a menina de 24 anos foi morta. Semana passada uma foi morta pedrada por um homem. Que loucura é essa? Que mundo é esse que a gente está? É exatamente essa coisa de não aceitar que as coisas mudam. Sim. E a gente tem que tratar sim. Cláudio, eu não sou a favor das cotas. Poxa, o que nós fizemos com a população negra nesse país é um absurdo. Como não retribuir de alguma forma? E cota não é nada. Então, assim, as pessoas são ignorantes por falta de conhecimento. Tem aqueles que são maldosos, né? Sim. E aí, cara, por isso eu falo, tem que passar por todas as etapas, até chegar lá. Tem uns programas de TV americano muito bons, que eles mostram os patrões disfarçados andando pelos pátios das empresas, das indústrias. Pô, muito legal. E o cara ali, muitas das vezes, muda completamente aquela ergonomia do sistema de funcionamento para uma coisa muito melhor, porque os caras estavam sofrendo ali sem necessidade. Às vezes a empresa pode dar uma condição melhor. Você quer ver um exemplo legal
sobre essa coisa de que eu acho que todo mundo tinha que, antes de ter uma empresa, poderia passar por todas as partes, ou entender de todas as partes, não necessariamente passar. Uma área que eu gosto muito, que é a culinária. Eu sei cozinhar, né? Em modesta parte eu cozinho bem, mas eu não sei tocar um restaurante. Você vai no restaurante do cara, o cara cozinha barbaridade. Comida do cara, delícia, sensacional. Tudo espetáculo, sem retoque. O restaurante não vai para frente. Porque ele não sabe comprar, fazer estoque, compra demais, aquilo estraga, dá prejuízo. Não sabe, compra caro, enfim, uma série de fatores que estão além do umbigo e fogão. Sim. Estão entre o umbigo e o balcão, né? Então acho que isso faz bem, acho que isso é bem clássico isso, essa coisa do restaurante. Aqui, vamos lá então, Gabriel, o Boinar, tá aqui, Boinar Oficial, lá no Instagram. Ô Claudinho, Gabriel é um talento, assim como outros estudantes. Desejamos e temos certeza que será um sucesso o seu mandato. Obrigado, Boinar, de verdade, é um prazer. Obrigado por todo o apoio. E vamos marcar uma reunião. Preciso trocar uma ideia contigo nos próximos projetos. O cara é bom, hein? O cara é bom, já... Não, é isso aí, empresário não pode perder. É isso. Lembra que eu te falei a história do Yahoo? Às vezes, Deus não me ajuda. Tô mandando ajuda, você não recebe, você quer que eu apareça aí luminoso, brilhante, com... Não é assim não, mandei o cavalo arreadinho, você não entrou, não montou, já era. Deixa eu mandar um abraço aqui para Almir Júnior, secretário de Agricultura de Campos. Também outro baluarte da nossa academia. Eu gosto muito de conversar com vocês que estão lá na academia. Vocês têm muito a ensinar, a mostrar para a gente. Sempre que eu posso, prioridade para quem está lá, porque Campos não usa muito isso. As empresas, o poder público, você tem solução lá na academia que você às vezes exporta aí para o mundo todo, mas aqui mesmo na cidade não usa. O tal do santo de casa não faz milagre, mas pode fazer, depende da gente formar. Eu tento aqui fazer esse elo, é muito pouco, claro, evidente, mas a gente tenta montar esse elo para poder dar essa sinergia aqui, Você tem um problema aqui na praga de um inseto na cana-de-açúcar. Professor Fábio Olivares tem lá biotecnologia de última geração para combater, às vezes, esse mesmo bichinho que está ali acabando com a cana. É um negócio. Só falta o quê? Diálogo. É válido comentar sobre o polo de inovação do IFE, ali em Martins Lages. Eu fiz parte do polo por um tempo, fui bolsista, e ali é um grande um centro de pesquisa que o IFE tem, que olha para as necessidades de qualquer lugar do Brasil, mas principalmente regional. Então, tem projetos ali que são para parte de agricultura ou para parte de tecnologia. Então, é uma forma de conectar ali as necessidades do nosso ecossistema, que seja da área de serviço ou da área de produtos e de produção, com o meio acadêmico. Então, todos os bolsistas do Polo são estudantes de algum curso do IFE. Então, fica aí essa oportunidade também de aproximar ali os conhecimentos frescos que a gente tem na graduação das necessidades que a gente tem no nosso município. Perfeito. Meu caro Gabriel, você que está chegando agora aqui nas redes sociais, tanto no Face, YouTube, Instagram, continue aí, fique com a gente, o intervalo é curto, para a gente voltar aqui aprendendo muito com esse jovem Gabriel hoje. Você continua, você terminou o seu curso? Não, Ainda não, estou no curso ainda. Para ser presidente você tem que estar também no curso, ou não? Tem necessariamente. Tem um tempo máximo de distanciamento do curso, um tempo máximo de conclusão de curso. Mas eu tenho bastante tempo ainda. Você estuda à noite? Tempo integral. Integral. Como o trabalho ele é majoritariamente remoto, a presidência executiva vai mudar um pouco do modelo de trabalho, que envolve muito de reuniões presenciais, mas como ele é majoritariamente remoto, há essa flexibilidade de trabalho. Então, trabalhei o ano 2025 em todo, basicamente por reuniões online. Então, eu tenho essa possibilidade, eu não dependo de ter um horário fixo. Perfeito. Bom, rápido, eu vou pedir João Brito para te procurar lá. São 7h57, moleque inteligente também, rapaz, São 7h57. Pausa rápida aqui no Folha no Ar.
A gente volta a seguir com o Gabriel Pinto Nogueira, conversando com a gente aqui, presidente da Federação das Empresas Júniores do Estado do Rio de Janeiro, a Rio Júnior. E a gente continua conversando com ele já no próximo bloco. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, de Radimed Diagnósticos por Imagem. Chegou o Natal. Esse é o melhor momento para trocar amor e presentes. E a Ponteon tem as melhores marcas e sugestões. Leves, Reserva, Dudalina, Tome, Aleatório.